Olá, muito obrigado porque você apareceu, clicou aí, ó, apareceu aqui para nós, para você também, o que nós estamos começando hoje. Olha, o que nós queremos é deixar para você que está aqui navegando, está buscando algo, um conteúdo bacana, queremos deixar para você algo realmente importante, que possa transformar a sua vida, não só mudar, mas transformar. Por isso, esse primeiro episódio do A3 Podcast, que nós estamos trazendo aqui, vem realmente com essa intenção de transformar a sua vida, de trazer conteúdo relevante para você e para seus amigos. Por isso que eu já peço aí que você já comece a seguir o canal, comece a compartilhar, divulgar, porque eu tenho certeza absoluta que hoje você sai daqui com uma frase, com algo para a sua vida que pode de verdade não só mudar, mas transformar a sua vida. Bom, e para começar toda essa série de podcast, começar nosso e trazer aqui, né, para você esse conteúdo relevante, nada melhor do que a gente trazer um cara aqui sensacional, um empreendedor, um palestrante, um orador nato, né, um cara que aprendeu nas experiências da vida, que cresceu muito com a experiência de vida, trazer para você aqui. Você vai descobrir hoje algumas características desse cara, curiosidades, que são fantásticas. Eu tenho certeza que você vai ver ele aí por muito tempo ainda. Trazer para você aqui, meu amigo, meu querido aqui, nosso convidado, o Rasvali, que ele vai inclusive dizer para você por que Rasvali, viu? Tá aqui, Rasvali, meu querido amigo. Cara, seja muito bem-vindo. Quanta honra trazer você nesse primeiro episódio do A3 Podcast. Muito obrigado pelo seu sim. Eu fico muito honrado e feliz. Mas antes, Rasvali, eu queria muito agradecer aqui alguns parceiros. Tá? Então, um parceiro aqui de primeira hora que nós descobrimos aqui hoje é o Los Prados Estúdio, né, que nos acolhe hoje, que nos recebe com tanta excelência. Também agradecer ao Instituto Liderar, também parceiro do nosso evento aqui. A Malúvia também, acessórios, que nos ajuda também, que está aí conosco nessa jornada. E você, meu querido, obrigado aí pela sua parceria, pela sua caminhada conosco nessa jornada, viu? A Seja bem-vindo. gratidão é toda minha. Eu me sinto honrado. Na verdade, desde o primeiro instante que eu pude estar com você, o primeiro contato. E deve ter mais ou menos aí uns 2 anos, para 2 anos, talvez 2 anos e meio, um pouco mais talvez. E estar aqui hoje é algo que eu posso dizer que literalmente escrevi. Logo mais a gente vai falar sobre isso. Mas obrigado pelo convite. É um prazer iniciar aqui. É mais essa parte, nesse braço do projeto da Atriz Palestras, tá bem? Então, quero dizer que isso aqui é um momento que a gente vai utilizar, sem dúvida, para exercer aquilo para o que fomos chamados. Eu não tenho dúvida. Que aquela pessoa, a pessoa que puder assistir, vai ser tocada, e como você falou, não apenas por questão de mudança, mas por transformação. Que esse é o objetivo, é o nosso propósito, é a nossa missão. Então, obrigado. Cara, sim, eu fico muito feliz porque todo o pessoal que a gente tem convidado, e você viu isso lá várias vezes nas reuniões que nós fizemos, né? Todo mundo busca, não é simplesmente dar palestra, mas é transformar as pessoas por meio do conteúdo que cada um tem. Sim, de Né? fato. Isso é bacana, né? E as pessoas falam assim, muitas vezes a palestra, cara, a gente fica só naquilo, tá? Mas não é. Então, muitas vezes eu mesmo já fui muito tocado e transformado até por frases, por algum conteúdo, por alguma mensagem. Realmente, por exemplo, eu cheguei onde cheguei por conta de uma frase também, Já foi. sobre decisão, entendeu? Então, assim, cara, se você tem algo para decidir que vai mudar a sua vida, cara, decida hoje. Aquilo mudou minha vida. Eu não tinha nem condições, cara, para fazer o que talvez eu pudesse fazer. E naquele momento tinha uma pessoa do meu lado que conectei, que me ajudou, e hoje minha vida. E naquele momento, por conta de uma decisão, a minha vida realmente tomou outro rumo. Né? Então, ou seja, por conta de uma mensagem. Então eu acredito sim que palestras, conteúdos como esse, bate-papos como esse, que podem sim transformar a vida de muita gente, cara. Não Pode ser tenho dúvida. sabe, a pessoa toma uma decisão que ali realmente muda. Mas, amigo, deixa eu te falar. Sim. Eu queria muito assim que você um pouco hoje falasse um pouco da sua história, que eu acho legal as pessoas conhecerem. Você tem uma história impactante, mas uma história assim, cara, fora da curva. Né? E muitas vezes a gente ouve muitas coisas muito distante, tal, e muitas vezes do lado aqui a gente tem uma pessoa que tem uma história que não só motiva a gente, mas pode realmente trazer para a nossa vida algo importante a ponto de transformar. E aí eu queria que você falasse para a gente aqui, né, não só para mim, eu já conheço um pouquinho da sua história, mas para quem nos assiste, quem é o Rasvali, cara? De onde veio o Rasvali? Porque eu sei que a Rasvali
E vocês vão saber aqui, Rasvali não é ele adotou esse nome e tudo, mas tem algo aí por trás disso. Cara, Sim. fala pra nós, como é que é isso, cara? Sim, sim. O que eu posso dizer? Vamos começar pelo começo. Eu sou nascido, criado e crescido, tomador de cajuína. Eu nasci no interior do Nordeste, no interior do Piauí, numa cidadezinha chamada Amarante. E quem eu sou, o que eu posso dizer é que sou uma ferramenta. Eu sou o que uma ação com base na visão de fé pode gerar. E o Rasvali, ele veio... Por quê? Porque eu precisava de algo que tivesse significado para que eu, dia a dia, tivesse o entendimento do porquê. Eu estava ali para fazer o que eu vinha fazendo. Ras é o meu filho, que inclusive está aqui conosco. E Vale é minha filha, Valentina. Né? Eu entendo nós como seres humanos como tendo realmente a necessidade de termos motivações. E eu acredito que filho não muda pai, mas gera um desejo por mudança. E eu não fui bobo nem nada, eu aproveitei esse desejo por mudança e há quase 13 anos atrás eu iniciei o processo de construir a pessoa que eu entendo que vim para ser. Fui naquele ano de 2013, tive uma experiência muito que realmente me transformou, falando de não me mudou, não me transformou de fato. Não sei se você já sabe ou não, eu fui usuário de drogas durante muito tempo. Eu comecei menino, eu tinha a idade do que meu filho tem hoje quando eu iniciei, por volta de 12, 13 anos, a entrar nesse mundo. E parei apenas com 23 anos. Foi quando realmente eu tive essa experiência, que foi uma experiência que eu creio com Deus. Eu até antes eu era tal como acredito a maioria das pessoas, falar Deus te abençoa, Deus isso, Deus aquilo, mas por conta de cultura mesmo. Se naquela época alguém me perguntasse sobre Deus, eu não saberia dizer nada com avidez. Eu não havia tido nenhum tipo de experiência que pudesse, ao mesmo ter me convencido de que ele é real. Mas naquele ano, eu numa calçada morrendo por conta de um coquetel que eu tomei naquele dia, eu tive uma experiência que me fez ouvi-lo, que me fez enxergar a minha vida, que me fez entender que eu estava ali, então, percebendo que eu havia passado a vida inteira morto, só não sabia, eu só respirava. E eu vi que viver e respirar não são duas coisas, não é a mesma coisa, são duas coisas diferentes, mas que fazem parte ali da mesma substância, né? Faz a substância ser. Quando eu voltei, retornei dessa experiência, não entendi ao certo quem era, ou se realmente era real, porque se era real, porque agora eu estava aqui de novo. Isso aqui é real. O que é real? Eu comecei a me questionar bastante. Logo depois, alguns poucos meses, meu filho nasceu. E foi quando eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa por mim. Quando fui a me matricular no programa de cursos do Distrito Federal, do GDF, se eu não me engano chamava Pronatec, não sei se ainda tem até hoje. E a minha mãe, ela trabalhava numa casa de família, que os patrões dela eram analistas de sistema. Eu não fazia ideia do que era ser um analista de sistema, mas eu sabia que dava dinheiro. E eu, na época, até então, eu tinha até a 6ª série, com 23 anos de idade. Fui me matricular, fui na Lan House, me matricular nesse programa de curso. Pô, vou querer fazer análise de sistema, dar dinheiro, esse negócio. Quando eu não pude, porque exigia certificado de ensino médio e eu não tinha certificado sequer do ensino fundamental. Aquilo mexeu comigo. Mexeu no meu ego, mexeu na ferida, no orgulho. Voltei ensandecido de raiva, eu disse, não acredito, por conta de um papel, eu não posso estudar, esbravecido. E minha mãe, Dona Zilene, maravilhosa, sempre foi a pessoa que maior fã, sempre acreditou em mim. Eu mesmo lá, quando dei todos os motivos para ela não crer, ela creu. Ela estava lá, ela me impulsionava, eu falava, quero ir pra Lua. Ela falou assim, se você quiser, você consegue. Então, e olha que por dentro eu acredito que ela, mas ela não me deixava saber disso, da pouca fé. Ela sempre me fez acreditar que eu era capaz. Então, mãe, obrigado, te amo muito, minha rainha. E, enfim, eu conversando com ela, já fazia ali mais ou menos uns 3 meses que eu havia largado as drogas e eu, por conta mesmo, aquela experiência realmente mexeu comigo. E aí eu falei, mãe, eu vou voltar a estudar hoje. Peguei meus documentos, me matriculei no EJA para fazer a 7ª série. Foi sensacional. Tive alguns professores, até hoje, quando eu os encontro, é um prazer. Eles se apaixonam por como que as coisas têm acontecido, né? Ou como que está hoje minha vida.
em relação a quando eles me conheceram. Eu ainda era muito rebelde quando eles me conheceram lá. E fui pra me matar, estudei, voltei a estudar no EJA, aquela coisa toda. Eu sentava na frente, o pessoal acreditava que é porque eu gostava de estudar. Mentira, é porque eu enxergo mal pra caramba. E aí eu sempre fui curioso, eu nunca gostei de escola, eu era muito anti-regra, eu era indisciplinado, então tudo que envolvia regra ali eu fugia. Mas era o medo. Era o medo, sabe, de me deixar ser moldado. De me deixar passar pelo processo que é necessário para toda e qualquer pessoa que quer alcançar o melhor de sua vida. E eu vim descobrir isso, claro, anos depois. Mas um ano depois, eu já no primeiro ano do ensino médio, em 2014, cursando o EJA, segundo semestre de 2014, na época até então, quem tinha 18 anos ou mais, cursando o EJA, fazendo a prova do Enem e tirassem as notas necessárias, poderia concluir o ensino médio. E foi o que me ocorreu. Concluí o ensino médio através da prova do Enem em 2014. E aquilo foi uma primeira, acredito, grande conquista da minha vida. Eu entendi que aquilo foi o primeiro êxito, o primeiro mérito meu. Perdão. E aquilo me deu uma sensação boa de realmente ser capaz. Sabe? Eu enxerguei algo em mim que até antes eu não havia conseguido. E eu quis mais. E por ser muito teimoso, e não me adequar muito às regras, e não me adequar ao sistema, por exemplo, CLT, porque eu entrava numa empresa, eu saía, entrava noutra e saía, eu sempre era o cara que ouvia assim, olha, você tem muito potencial, mas obrigado, a gente não vai mais precisar do seu serviço. E eu passei a acreditar que eu não era bom em nada. Eu falei, não sou bom em nada, fui fazer o quê? Tinha que fazer alguma coisa. Bati o pé, falei pra até então a Lu, que é a minha ex-esposa, incrível também, obrigado muito, porque quando me conheceu, se entregou pra mim, ainda era uma menina, mas insistiu, passou 3 anos na peleja comigo, eu naquela vida totalmente louca, ela insistiu, persistiu, se tornou a mãe dos meus 2 filhos, sou muito grato por tudo, Lu, obrigado. Enfim, e falei assim, vou parar de procurar emprego e vou vender alguma coisa, fazer alguma coisa. Ela, você vai fazer o quê? Eu falei, não sei. Realmente eu não sabia o quê. Mas precisando fazer alguma coisa, já vou vender bolinho no pote. Pronto, esse é o ponto. Eu estava aguardando chegar a isso, porque acho que esse você teve alguns momentos na sua vida que foram muito importantes, nós vamos passar por eles aqui. Mas, assim, dentro daquilo que eu conheço de você, para mim, esse foi a virada. Foi. Conta as experiências que você viveu te levaram nesse ponto. Exatamente. A virada, para mim, de chave. Aí mudou muita coisa. Mas tem coisas que me chamam a atenção. Por exemplo, quando você fala da experiência que teve, né? E aí é interessante a gente deixar aqui para quem nos ouve, deixar bem claro que psicologicamente, cara, não existe fracasso na vida. Sim. Existe experiências. Concordo. Não se perde. Não, tudo na vida é experiência. As pessoas às vezes se prendem no fracasso. Eu fracassei. Cara, se fosse assim, pô, Thomas Edison 10 mil vezes lá tentando descobrir a lâmpada, aquela coisa toda, né? E ele nunca falou que fracassou, que errou, não. Ele descobriu 10 mil maneiras de não fazer aquilo, né? Porque você apega a expectativa. É isso. Então, assim, não existe fracasso. Existe experiência. Agora, o que você faz com as experiências da vida que pode realmente determinar o seu destino. Exato. O que você faz com tudo Sem que aprende, dúvida. né? Outra coisa determinante que você falou, eu estou trazendo para quem nos assiste, é a questão do medo, né? Então, assim, em determinado momento, claro que bateu medo, né? Diversas vezes. Diversas vezes. Não é? E eu afirmo para você que quando eu iniciei esse processo de venda nas ruas, eu comecei a gostar porque eu me sentia muito confortável e eu fui percebendo que eu gostava principalmente disso aqui. Eu gostava de ouvir as pessoas, de conhecer as pessoas, eu aprendi muito nisso, de conversando com mendigos, eu me sentia curioso não pelo status, mas pela história, pelo que poderia estar por trás do que eu enxergava ali da pessoa fisicamente. E eu me maravilhei com muitas histórias que eu pude conhecer através dessa minha curiosidade quanto ao outro, quanto ao ser humano. Mas para isso, aí, a questão do medo, você teve que vencer o medo, né? Venci. E é uma coisa interessante, a gente escuta muito, né? O pessoal falando assim, tá com medo, vai com medo mesmo. Cara, isso não está escrito em lugar nenhum. Na Bíblia não está escrito isso, tá com medo, vai com medo mesmo. Deus sempre falou pra gente, vença seu medo. E tem de bom ânimo. E tem de bom ânimo. Então é o seguinte, cara, quem tem no medo seu conselheiro, cara, vai viver as piores experiências de vida.
Eu acredito que... A gente tem que ter consciência disso, né? Só para trazer para o pessoal. Sim, sim. Você vê, você venceu esse medo. Cara, o medo de empreender, o medo de dar errado, o medo, por exemplo, muitas vezes de falar com as pessoas. Será que eu vejo muito isso dentro do nosso contexto que a gente vive? Eu abordo muita gente que eu sei que tem bastante conteúdo, tem um conteúdo relevante. Ah, mas eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de falar para as pessoas. Cara, eu sempre falo, você não tem medo disso. Você tem conteúdo, você tem o que falar. Você tem medo do julgamento. Exato. Medo do julgamento. O que o outro pode pensar. Exato. Como é que você pode vencer isso, entendeu? Aí as pessoas, o conselho que a gente ouve, vai com medo mesmo. Não, tá com medo. Não existe isso. Deus nunca falou isso. A gente tem que vencer o medo, cara. Olha, e você prova disso. Comigo, ô Janderson, né, nessa minha peleja de vender pelas ruas, aquilo que começou com a venda de bolinho no pote, durou ali quase que 9 anos. Né? Então, entre uma coisa e outra que eu fui encontrando que eu podia vender, eu comprava já as balinhas e ia vender no sinal. Muitas vezes eu lembro que eu entrava dentro do ônibus lotado e eu com a caixinha de jujuba assim na mochila, eu tirava, colocava assim no colo. Minha ideia era vender ali dentro. Aquele tanto de pessoas, eu disse, poxa, aqui é uma oportunidade. E quantas vezes eu me recordo de quando eu ia levantar, eu travava, eu não dava conta. Eu ficava com vergonha, eu ficava com receio, o que eu vou falar, como eu vou falar, o que essas pessoas vão pensar de mim. Eu vinha a questão da autoestima, por estar numa profissão ali que socialmente não é vista como, né, algo tão, nossa, não tinha glamour. Então vinha muitos pensamentos que me limitavam, né, crenças limitantes, realmente por conta da história da minha vida, até antes de eu começar realmente esse processo de transformação, né, de mentalidade que consequentemente muda as ações e estas por si mudam os resultados. Mas nisso eu aprendi o seguinte, eu falava pra mim, quando você inicia, você se esforça para continuar. Mas para começar, você precisa muitas vezes se forçar. Mas para isso você precisa entender que você quer chegar em algum lugar. E aí é que está a grande sacada do porquê de eu estar aqui hoje. Eu vou trazer algo aqui, que é isto. Isso aqui é que eu escrevi há 5 anos atrás. Aqui está escrito o que eu mais quero em toda a vida. Então, você já decorou isso aí? Já, eu vivo isso. O que está escrito aí, cara? Porque as pessoas muitas vezes não conseguem ver. Eu acho legal você dizer o que está escrito, que eu acho que... Geralmente fica guardado dentro da minha Bíblia porque já está em mim, né? Mas até eu não ter isso aqui realmente internalizado e passar a expressar isso de uma maneira automática, eu carregava isso atrás do meu celular ali, na capinha e como papel de parede, como papel de parede está até hoje. Mas aqui são apenas 3 parágrafos. O primeiro parágrafo fala sobre me tornar o melhor, desculpa a arrogância principalmente aqui, mas me tornar o melhor e mais bem-sucedido palestrante orador da minha época. Quando eu escrevi, claro, eu ainda não havia feito uma palestra sequer. Então o segundo fala sobre o quanto que isto pode impactar, deve impactar, o quanto que as outras pessoas vão se beneficiar a partir disso. E o terceiro parágrafo é a questão do legado, que depois da minha morte, mesmo assim as pessoas vão continuar despertando para o melhor de Deus, a vida delas, por conta daquilo que a minha vida serviu em vida mesmo, o quanto que eu fiz, o que eu fiz, o como eu fiz, deve continuar, porque eu entendi que sucesso obrigatoriamente te obriga a deixar sucessores. Então a mensagem ela não é minha, eu sou apenas uma ferramenta que deve ser utilizada em prol de fazer com que as outras pessoas possam captar, receber, entender, compreender e despertar de fato para aquilo que é para a vida delas. Então o meu propósito é despertar as pessoas para o propósito da vida delas, e é o que está aqui nesse papel. E é curioso porque o segundo parágrafo ele já está em execução, ele já vem acontecendo, porque eu meço o sucesso não pela quantidade de pessoas, mas quando como diz na própria Bíblia, mais vale um pecador que se arrepende do que 99 que não precisam de arrependimento. Então quando uma pessoa vem ali no meu direct, vem no meu íntimo e me diz um obrigado por uma mensagem que eu deixei ali, às vezes é para eu mesmo. Eu utilizo muito a minha rede social, principalmente o Instagram, como para falar para eu mesmo. Então as mensagens são para mim, mas eu sei que as pessoas se assemelham porque elas passam por coisas semelhantes. Eu sei que na Bíblia também fala sobre isso, que irmãos estão passando por dificuldades semelhantes às nossas, não estamos sós, e elas recebem isso como inspiração.
Então, quando alguém vem e diz obrigado porque isso mexeu comigo, isso me fez pensar, isso me fez repensar a questão do curso da minha vida, e eu quero mais, eu quero ser melhor, eu quero poder, enfim, viver isso. Então, eu já estou obtendo sucesso. E é prazeroso, cara. Quando então o medo ele veio e eu vi entre eu, né, esse medo entre eu e o meu propósito, eu disse, eu não posso deixar isso acontecer. Eu tenho que vencer isso, eu tenho que me prestar a fazer aquilo que me incomoda. E eu entendi, vez a vez, que era quanto mais eu me prestava a fazer, e aí eu ia mais longe ainda. Havia um momento eu caía, aí vinha aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de que eu não prestava, tá vendo, não dá certo. Mas eu entendia que era a minha mentalidade do homem velho. E aí que entra então o quanto de pensamento de fé, qual é a visão que Deus te permitiu. Então, para isso, evidentemente, você precisa se aproximar de Deus, ter intimidade. E a única maneira de você ter intimidade é prová-lo, né? Quantas vezes mesmo eu briguei com Deus, briguei recentemente. Também já fiz isso também algumas vezes. Nossa caminhada da vida, a gente se revolta. Mas eu acho que isso é interessante, cara. Isso é interessante. Tira a gente da zona de conforto, coloca de frente a Deus. E eu acho que assim, não é revolta, né? É você realmente se indignar com a situação que você vive. E muitas vezes nessa situação, foi aí que Deus se revelou muitas vezes para mim, cara. Muitas vezes para mim. Inclusive dando umas bordoadas mesmo, sabe? Tipo assim, por que você está fazendo isso? Né? Esquece o que eu já fiz até hoje por você, né? E foi nesse momento, cara, que eu diria de revolta, que Deus se manifestou grandemente para mim, cara. Você foi além. Grandemente, cara, assim, com respostas transformadoras na minha vida. Transformadoras. E aí eu vi nessas situações que realmente o medo era a grande causa. Eu tinha medo de avançar, cara. Muito medo. De tomar posse e aí colocava isso para Deus, como se ele fosse o responsável. Responsabilidade Mas Deus dele. já tinha me dado todas as oportunidades da vida, naquele exato momento, para eu avançar. E eu não avançava por causa do medo. E aí eu entendi que, cara, quem dorme com medo acorda com dúvida, cara. E eu tinha dúvida de mim, sobre mim, do que eu era, do que eu podia fazer. E isso travava, não permitia que eu avançava. É impressionante quando você tem as... Por isso que esses momentos que você falou me chamam muita atenção, de revolta, né, tal. Porque é aí que Deus se manifesta muito, cara. Sim. Eu acredito que foi assim com você também. Foi e tem sido. Hoje eu entendo, como eu costumo falar, que nós não temos o poder de decidir que amanhã iremos acordar. Nós temos o poder de nos colocar até de maneira... A gente precisa se prestar a dormir. Mas acordar não é uma decisão nossa. Porém, quando... Não é à toa que na Bíblia fala, né, que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Porém, o que você vai fazer durante o dia, isso é seu. O mais importante hoje, viver o momento, né, cara? O aqui e agora. O presente. O passado já foi, cara. Já foi. O que tem do passado são as experiências. Tem gente que vive no futuro também. Não, cara, a única certeza que nós temos é este momento. Agora. É esse aqui e agora. Agora. Então, por isso que chama presente, né? Também. Presente. De Deus de ver eu isso. vivo absurdamente o agora. Eu amo estar presente, eu não vivo com pressa. Muitas vezes isso me atrapalha em questão, se eu não tiver uma agenda, eu me atrapalho, porque eu não ligo muito para calendário, para ser bem sincero, para hora, para dia. Eu me sinto vivendo uma dádiva que é de poder trabalhar com o que eu sou apaixonado. Vamos chegar nessa questão mais profissional logo. Mas o agora, poder olhar para agora, os meus filhos, sentir, viver. Eu contemplo o belo, eu paro, olho pro céu, eu paro, olho pra formiga. Eu gosto disso. Porque são coisas, cara, que me fazem me lembrar de que realmente é o agora, o único momento que temos. E que se eu não viver agora o presente, se eu não tiver hoje o entendimento de viver melhor isso aqui, quais as chances será que eu tenho de viver feliz em outro momento? Eu não sei disso. É muita arrogância acreditar que talvez daqui a 5, 10 anos... Eu não acredito até que... não é que eu não acredito. Pode ser que todos os meus sonhos, aquilo que eu enxergo por completo aqui, não se realize tudo. E eu tenho que viver com essa ciência e tá tudo bem. Porque Deus é que sabe de todas as coisas. Mas sonhar e enxergar aquilo que eu entendo que Deus me permitiu enxergar, que a visão é a fé, me faz ter um afinco, sabe, um prazer, um vigor por buscar algo que eu entendo que é possível de acontecer. Então, a mensagem que eu venho trazendo para as pessoas é isso. Se você parar hoje e entender que sua vida não está como você gostaria, você precisa se perguntar por quê? O quanto de culpa você tem quanto a vida que você leva. Tanto para aquilo que é bom, quanto para aquilo que é ruim, que não está legal.
Porque se você não fizer essa reflexão, se você não tiver o entendimento para onde que suas ações estão te levando, cara, as chances de você chegar ali, de repente você vivendo 80 anos e você se encontrar numa cama prostrado e já não tem mais tempo, tendo mais passado do que futuro. Imagina só você ter que lidar com um sentimento de que já foi, de que já não é mais possível. Entende? Então eu venho buscado não viver assim, não querer chegar nesse momento dessa forma e lembrar as pessoas de que existe um propósito para a vida delas. Elas têm que se questionar se a vida delas tem sido para aquilo que elas mais querem de fato viver. Porque se você não vive para aquilo que você mais deseja, você está vivendo pelo quê? Por algo que você nem sabe se quer de fato. Então a verdade é que a única maneira é isso, é se questionar, é se perguntar, é se comover, é se revoltar de uma maneira coerente, de uma maneira alinhada, sabe? Revoltar realmente, não se conformar. Eu não me conformei com a minha circunstância lá. E como hoje eu entendo que está lá em Romanos 12, que fala, não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso ficava, sabe, eu mesmo não espiritualizando a coisa, isso faz sentido. Total. Por quê? Para eu ser transformado, então, eu preciso renovar a minha mente? Sim. Realmente. Então, a mentalidade é o que determina as ações, e estas geram os resultados. Então, se os resultados não estão legais, o que eu preciso, deixa eu dar um passo atrás aqui, né? O que geram os resultados? As minhas ações. E estas são geradas pelo quê? Pela minha mentalidade. E a minha mentalidade, ela está sendo formada por tudo aquilo que eu me alimento, o que entra pelos olhos, pelos ouvidos, o toque, o ambiente, onde eu estou, o que eu faço, com quem faço. É isso que vai moldar a minha mentalidade. Então, o que eu preciso é mudar tudo isso. Eu preciso mudar o lugar, eu preciso mudar as pessoas, eu preciso mudar a forma, as músicas, as pessoas negligenciam muito. Então, tudo aquilo que você absorve e gera a tua mentalidade vai definir os seus resultados. E eu fui entendendo isso. Eu queria entender mais de mim. E fui buscando conhecimento. Mesmo ainda sem gostar de estudar, eu fui buscando conhecimento. E falando nisso, isso aqui surgiu porque eu, 2019, joguei tudo pro alto, porque eu não sabia quem eu era. Entrei numa depressão, porque por mais que eu tenha despertado para a vida que eu não queria, eu disse, não quero mais essa vida há 12, 13 anos atrás. Foi somente há 5 anos atrás, e quando eu escrevi isso aqui, que eu realmente entendi o porquê da minha vida. Né? Então, entendi o meu propósito. E bati o pé, quando eu escrevi isso, eu falei, nunca mais eu volto. Eu vou viver para isto. Todas as minhas decisões serão para que o meu propósito seja realizado. E, cara, lá naquele sinal ainda, há 5 anos, quando tudo foi indo, de repente eu me vi dentro de uma agência de marketing digital, quando uma certa pessoa de renome foi convidada para palestrar, onde o filho dele trabalhava, que é você, o João, que tá aqui. E naquele dia eu fiquei observando, cara, e só tinha uma coisa em mente. Seja tão bom naquilo que você faz de modo a não ser ignorado. Seja visto, faça o que as pessoas percebam você. É a chance que você tem. Faça com que eles entendam que você tem alguma coisa que serve, que você tem uma boa semente. E eles têm um solo. Hoje você não tem um solo, não é detentor. Está na mão de quem? Então, naquele dia eu pude conhecê-lo, né, ter o primeiro contato com você, me maravilhei naquele dia, a forma como você falava me encantou. E eu acredito que ali eu disse, cara, eu quero isso realmente. Eu gosto disso. Como isso prende? Porque quase nunca eu me interesso. Pode parecer bobagem o que eu estou falando, mas não é. Eu não me deixo levar, eu não muito pelo que as pessoas vêm fazendo, porque tem soado tão desinteressante. E de repente, quando eu vejo uma pessoa, um ser humano, que seja quem quer que for, independente do seu status, me prendendo a atenção, eu quero ficar ali, eu quero aprender, eu quero ouvir. E eu quero tomar aquilo um pouco para mim. Que interessante isso, né? Como é que isso... Você lembra quanto tempo foi isso? Deve ter uns 3 anos quase. Se não já por aí. Por aí, né? E olha como é que as coisas aconteceram. Hoje nós estamos aqui. Pois é. Eu fico maravilhado com isso, cara. Assim, as pessoas talvez não dêem atenção a isso, né? Mas eu fico maravilhado com isso, porque constantemente nós temos oportunidades. Nós criamos essas oportunidades. Sim. Deus coloca à frente situações para que você enxergue, crie as oportunidades para isso. E aquele foi o momento, um convite que eu podia dizer não. Exatamente. Tá ocupado, a agenda poderia não bater. Não bater, por preguiça. Exato. Quantas vezes as pessoas por preguiça, cara, não vou não, cara. Ou porque não tem condições, cara. Cria as condições. Cria as condições.
né? E aí a gente foi lá, você vê, mas é meia dúzia de pessoas, tal. Cara, não importa, se você está falando para uma pessoa, como eu acredito que muitas vezes tem alguém aqui que nos ouve, talvez tenha aí 100 pessoas, 1000 pessoas, 10.000 pessoas a gente vai ter. Cara, a questão é se uma pessoa está ouvindo, internalizou essa sua mensagem e teve a vida transformada, já valeu a pena. Sem Você dúvida. vê, olha aquele evento lá, acho que tinha umas 10, 15 pessoas, não Por me aí. lembro. Mas aí você foi tão impactado que a ponto de viver todo esse processo até chegar aqui nesse Até momento. chegar aqui. Né? E eu sei que nessa trajetória você também viveu muita coisa. Bastante. O que me encanta é o cara que saiu lá vendendo balinha, vendendo bolo no pote, né? Começando, e aí já era um empreendedor. Já. Hoje Hoje sócio. É hoje eu sócio, sou de sócio. empresa, Sou. tá aí palestrando. Já vi você em grandes empresas aí palestrando, né? Tô vendo aí em algumas escolas de inglês, tá muito bacana isso. Cara, ver isso para mim é um motivo assim, de orgulho, cara. Deus tem preparado. Porque o que é que acontece? Eu quando entendi que era esse o meio, a forma, a ferramenta, porque as palestras eu chamo de apenas pretexto. Assim como lá, que eu vou falar da nossa hamburgueria, o Tá Saindo Rango, lá nós temos o que poderia para muitos ser enxergado como um slogan apenas, não. Eu digo que é apenas na verdade uma explicação do que acontece naquele lugar. Nós não vendemos hambúrgueres. Lá o hambúrguer é realmente só o pretexto. Assim como as palestras, elas são apenas o pretexto. Ela é o meio, o canal para quê? Para aquilo que de fato interessa, que são as pessoas. Então as pessoas é que precisam serem alcançadas. A palestra é o como. É o como nós aqui, assim como cada um tem a sua praia, graças a Deus acredito que nós encontramos a nossa. E essa é a grande sacada, encontrar a sua praia. E aí você vai pintar e bordar. Claro que você precisa se desenvolver. Acredita-se muito a questão do dom. Mas o dom ele precisa ser lapidado, né? O dom ele precisa ser treinado, testado, colocado em prática, melhorado, etc. Porque por mais que o dom em si seja perfeito, você não é. O dom vem de Deus, mas você precisa aprender como lidar com ele, manejar, administrá-lo, enfim, aplicá-lo. E a questão da sociedade, cara, quando eu entrei numa hamburgueria, que é nos fundos da casa o que eu digo hoje é meu melhor amigo Zé Luiz, que, cara, é a pessoa de energia sensacional. É um ser humano tal como nós, mas ele aprendeu ele desenvolveu uma habilidade que recentemente eu falei pra ele que é excepcional, que é a habilidade de manter aquela energia bacana, a alegria, o sorriso o tempo inteiro lá em cima. É incrível, Janderson. Você tem que conhecê-lo. Você vai conhecê-lo. Vocês irão. E, enfim, eu ainda era vendedor de sinal. Eu ainda era vendedor de sinal há 2 anos atrás, quando ele me chamou pra atender lá na hamburgueria dele. E eu chegava do sinal, descia ali do ônibus pertinho da casa dele, já ia direto lá pra hamburgueria dele para fazer o atendimento. E o que ele me deu, na verdade, não foi um emprego. Ele me deu a liberdade de fazer tal como ele via em mim uma capacidade de fazer. Então ele não me disse é assim que você tem que fazer, assim assadão. Ele só vem e vai. E ele me fez isso e por senso de gratidão, pelo respeito, o cuidado que ele e a esposa dele, a Nancy, que a gente fala que é a mulher que manda em nós tudo lá. Me receberam tão bem, me causaram uma sensação tão maravilhosa de abraço, que eu por senso de gratidão comecei a cuidar daquele lugar como se fosse meu. Então a hamburgueria sensacional, hoje ela fatura anualmente ali na casa de 2 milhões. Ano passado, eu encontrei ele aleatoriamente numa das ruas lá da nossa cidade, e ele falou, vamos ali. Vamos ali levar uma Coca-Cola para um pessoal, numa marmoraria, que haviam feito um serviço para ele lembrou dos caras, foi lá só para levar uma Coca-Cola, tava um dia quente. E chegando lá, o pessoal, e esse cabra aí, quem é? Ele, é meu sócio. Eu sou? Não havíamos falado sobre nada. E hoje sou sócio dele, e mais do que isso, aquilo que nós havíamos pensado, então, de começar a desenhar juntos, ali num caderninho, se tornou algo muito maior. Estamos nos tornando um grupo, né? Inclusive a escola de inglês lá, ela tem a ver com isso, porque o franqueado, dono de 4 escolas, com quem hoje eu tenho a honra de trabalhar e aprender bastante, que é o Fran, maravilhoso, é sensacional, incrível, é 1 ano mais novo do que eu e é 190 anos além, e ele acabou entrando hoje nós chamamos assim de grupo, e nós estamos aí com um planejamento, cara, de daqui a uns 2 anos a gente tá faturando já na casa de uns 17 milhões. Faz sentido? Total. Olha que loucura. Caminhada, né, cara? É a jornada de aprendizado, de experiência, tá te levando aonde você lá atrás imaginou.
Pois é Isso que faz tá, todo Janderson. sentido, cara. É que tá. Pra mim não faz. Faz porque eu acredito em Deus, Sim, porque eu sou por isso. improvável. Porque, por exemplo, quem é o cara? O cara veio de uma família que não tinha empreendedores. Minha mãe até que se aventurou um tempo, até que o momento que por falta de conhecimento quanto à administração, o negócio ruiu. Ela nunca mais quis saber de empreender. Acho que ela passou uns 2 anos e meio mais ou menos fazendo isso ainda lá no Piauí. Cheguei aqui pros lados de cá. Lembro que lá no Piauí não faz frio. Lá não faz. O cara quer falir uma empresa lá, abre uma empresa de vendas de chuveiro elétrico ou de edredom. Você vai falir. E quando nós chegamos aqui, cara, nós passamos uma semana comendo salsicha. Nós não tínhamos roupa na época de frio aqui. Nossa, era absurdamente para nós, era muito. E nós não tínhamos edredons, não tínhamos cobertas, então nós vestíamos as roupas que tínhamos para poder nos proteger do frio. Não tínhamos cama, dormíamos em colchonetes, aqueles pequenininhos de acampar. E hoje as coisas estarem acontecendo dessa forma, e de uma forma que não me espanta. Porque a caminhada foi tão progressiva, assim como o conceito de sucesso qual eu sigo, que é o sucesso é a realização progressiva de um ideal de valor. Eu tenho sim um ideal de valor. Mas o sucesso ele é a realização progressiva desse ideal. Então a cada dia, a cada momento, a cada situação em que eu aprendo, entendo, compreendo, melhoro, progrido 1% que seja, rumo àquele ideal de valor, eu já estou sendo uma pessoa de sucesso. Então sucesso não é tamanho, sucesso é robustez, sucesso é conteúdo, sucesso é propósito, isso é sucesso. E então as coisas acontecerem tal como vem acontecendo hoje são improváveis para a óptica humana. Mas eu sabendo do Deus que eu entendo que sirvo, ele diz que ele que faz infinitas vezes mais do que aquilo que a gente pode imaginar e querer para nós. Não é verdade? Então, e só serve, tal como vindo para cá eu recebi uma mensagem do José Luiz, que é ele e a esposa que foram os fundadores, mandou uma mensagem, assim como cada vez eu vou num momento importante, ele me manda uma mensagem. Daí mesmo ele estando ocupado, está lá no evento, me mandou uma mensagem, olha, vai lá, um prazer estar contigo, ser seu amigo. Cara, isso é surreal. Isso é que dá o real prazer, o entendimento de que eu estou servindo. Eu estou servindo. Eu me tornei uma semente, como diz numa música que eu gosto muito. O que tem na semente que quando morre gera vida? E eu venho morrendo. E a vida vem sendo gerada a partir da minha morte. Sabe? Eu tive que aprender a escolher a semente. Ter paciência para isso. Paciência para aprender a entender agora qual é o solo. Para onde estão voltados os olhos das pessoas de quem você precisa chamar a atenção. Naquele dia, 2, 3 anos atrás, era você a pessoa que eu precisava chamar a atenção. Então, o que era interessante para você? O que poderia fazer com que eu fosse alguém que fosse interessante para você? Eu não poderia ser interesseiro, eu tinha que estar interessado em você. Entende? Quem é você? Cara, sensacional isso. Nem eu tinha pensado nessa ótica, muito bacana. Asvale, nós vamos ter que trazer você de novo aqui, cara. Não dá, cara. É muita coisa. Eu tenho um monte de perguntas ainda para fazer para você. Por favor. Tem umas coisas assim, interessantes na sua vida que me chamam a atenção, que eu queria explorar mais. Certo. Até porque eu tenho certeza que tem muita gente que precisa e gostaria de ouvir isso. Mas a gente está caminhando para o final aqui do nosso bate-papo. Você vê, bate-papo bom, cara. É muito rápido, cara. Dura pouco demais. Eu tenho que ficar aqui com você umas 2, 3 horas, cara. Mas olha, quero te agradecer muito, cara, por esse bate-papo, você ter vindo aqui. E muito me honra, como eu já te disse, me alegra demais você ser a primeira pessoa, obrigado, né, dessa série de bate-papo, desse podcast. O primeiro episódio ser assim, tá? A gente está abrindo com você. E eu queria muito, assim, você também quero agradecer aí a hamburgueria sua. Você pode dizer o nome aí do seu parceiro? Tá Saindo Rango. Agradecer ao José Luiz, evidentemente, antes de todos, que foi a pessoa que tem acreditado. Fica ainda no Distrito Federal, numa região administrativa chamada Água Quente. Ali próximo a Santo Antônio Descoberto. Tá saindo rango. Tá saindo rango. Hamburgueria. Bacana. Parceiro, então, do nosso amigo aqui. Quem sabe um dia a gente traz ele aqui também para contar a história. Traz você e ele aqui pra gente... Vale a pena. Vamos trazer. Ele mente muito, tá? Vamos trazer. Não, beleza, mas a gente consegue tirar dele boas coisas também. Vamos trazer ele aqui, então, com você para continuar essa história. E assim, cara, queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal que está ouvindo aqui. Muito rapidamente, para que a gente possa também consolidar esse bate-papo aqui. Perfeitamente. Acho legal isso. Claro. E assim, antes de tudo, te agradecer. Obrigado, Janderson. Brigadaço pela parceria, viu, cara, por você estar aqui. Tamo junto. E assim, não só nesse podcast, mas nessa jornada nossa aí, tá, de vida, que tenho certeza que caminhando junto nós vamos muito longe. A 3 é para mim a concretização de um sonho. Acredite nisso.
Creio. Não é porque eu estou na sua frente, não. Eu fico muito feliz disso, cara. Eu me sinto honrado, é um prazer, porque eu sei que é um momento Aumenta a minha responsabilidade até, viu, cara? Muito. Mas eu fico feliz. Maravilha. De fazer sentido para você. Perfeito. Tá? Bom, a mensagem que eu deixo para você que está nos assistindo agora, para você que está acompanhando esta mensagem, de fato se pergunte, vá adiante ao espelho e se pergunte o que eu mais quero em toda a vida. Eu estou vivendo para aquilo que realmente eu mais desejo viver. Sabe aquele sentimento, aquela vontade, aquele desejo, aquela visão que quando você só se imagina vivendo, você já sente um prazer, uma alegria, realmente é algo como é o teu sentido de vida. Se você não está vivendo para isso, você está vivendo por algo qualquer. E na vida a gente vai ter que pagar um preço por tudo e qualquer coisa. A grande questão é, você deve pagar um preço, ou melhor, deveria estar pagando um preço por aquilo que realmente vai dar sentido à sua vida. Não faz mal algum recomeçar. Você precisa corrigir a rota. Deus chama você para você corrigir a tua rota, como o filho pródigo que um dia saiu de casa para viver algo que ele ainda não vivia. Ele tinha de tudo em casa, do bom e do melhor. E talvez o que você tenha hoje nem seja aos teus olhos do bom e do melhor. Mas como que você pode melhorar a partir do quê? Para onde você quer ir? Antes de tudo é isso. Para onde? Qual é o propósito? A partir disso você precisa se perguntar o que eu faço hoje, quem eu sou hoje, como eu sou hoje. Corresponde a quem, como eu o que é necessário para que eu me torne aquilo que eu consigo enxergar de melhor? Não? Então vai abrindo mão. É o não que você diz que te aproxima do sim. Plante a semente, escolha a semente certa, plante no solo correto e acredite que você vai colher. Tá? Assim como eu tenho colhido infinitas vezes mais do que eu imaginei para mim, do que eu tenho visto. Mas como diz na Bíblia, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, que Deus te abençoe. O teu propósito, ele é ser maior, mais que vencedor. É isso que eu digo para você, tá bem? Show de bola, cara. E ó, não custa nada, absolutamente nada. Só uma decisão. Você clicar aí, seguir o canal, compartilhar essa mensagem, esse bate-papo que foi sensacional, que muitas vezes não transforma você, enfim, não tem problema, mas dê de presente a alguém, isso pode transformar a vida de uma pessoa. E eu tenho certeza que hoje não, mas se você rever todo esse vídeo, toda essa mensagem, uma mensagem, ou todo vídeo vai fazer muito sentido para você. Isso pode trazer vários insights, uma decisão que pode também transformar a sua vida. Só uma última coisa que eu preciso trazer uma analogia. Uma árvore frutífera que está frutificando, ela come do próprio fruto? Uma árvore que cresce, tem uma grande copa, ela aproveita da própria sombra? Não. Então é isso que nós somos. Nós somos uma pequena semente que para rompê-la nós precisamos morrer. E o milagre ele acontece longe dos olhos. A mudança ela acontece longe dos olhos, não vai ter aplauso, não vai ter mão estendida, não vai ter tapinha nas costas, convites para lugares legais, sociedades, seja o que for. Mas o milagre já está acontecendo, é debaixo da terra, quando brota ali o pequeno pedacinho de raiz. E aí para baixo, daqui a pouco sai um brotinho, e aí vem sol, vem chuva, vem gente pisando, é uma série de desafios. Mas a persistência, o entendimento, o propósito, continua e você cresce e torna uma grande árvore. Para quê? Para que outros possam comer do seu fruto. O seu fruto não é para você, é para outros. A sua sombra é para que outras pessoas possam se desenvolver debaixo dela. É para isso que nós servimos, para que outras pessoas possam ser beneficiadas. O sucesso, ele é baseado no quanto de oportunidades que você gera para outras pessoas através da sua própria vida. Fechou. Brother, aquele abraço para você. Muito obrigado aí por nos prestigiar, estar conosco até agora. Valeu. Valeu, Marighella. Obrigado, querido.